Olá, começa agora mais um programa Alesp Cidadania. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Dr. Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre os impactos na economia com o fechamento da Ford. Seja muito bem-vindo, Dr. Alessandro. Obrigado, Ana. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. É um tema que é bem controverso, né? Porque falar de uma montadora multinacional sair do Brasil, mas eu queria só fazer referência que a Ford não foi a primeira. Em dezembro foi anunciada a Mercedes, mas acho que por causa que é uma marca de alto padrão, não deram tanta importância. Mas a Mercedes também fechou suas fábricas aqui, deixou de produzir uma grande linha aqui dentro, praticamente quase mais de 3 mil funcionários foram demitidos, diretos, fora os indiretos. Agora nós temos a Ford também saindo. Lógico que uma decisão dessa não se dá da noite para o dia. Lógico que são vários fatores que a empresa toma a decisão. Primeiro, a insegurança jurídica que nós temos no Brasil. Temos muitas leis que acabam deixando cada vez mais mais desconfortável para o investidor estrangeiro. Por exemplo, a matriz ela não consegue entender tanta dificuldade legislativa como tem aqui. Ou pode ou não pode. Aqui talvez pode. Aparece. Então nós temos emaranhados de leis que vêm do federal, do estadual e do municipal, fora as portarias, fora as resoluções, fora os decretos. Então isso acaba causando muito problema na gestão de uma empresa, porque nós estamos falando isso desde de uma planta, abertura da planta, uma licença de funcionamento, adequações de bombeiro, então nós estamos falando todas essas adequações, então isso dá uma segurança, a segurança jurídica também acaba sendo colocado em xeque. A outra situação, a crise política, então você fica, o governo acaba deixando muito, o governo federal, apesar de ter uma política liberal, mas ela acaba sendo influenciada muito pelas falas do presidente e que acaba economicamente afetando o destino, né, da economia brasileira. Então isso acaba também prejudicando. Variável cambial também foi um dos fatores que acabou alavancando muito esse setor, porque a maioria dessas peças, a maioria dos insumos hoje com a globalização que aconteceu nos anos 90, só para o telespectador entender que nos anos 90 nós tínhamos um conceito de microeconomia, né, que era você montava a sua indústria e em volta dela tinha o seu centro de fornecedores e perto do centro de distribuição. Então você ganhava nessa relação, então você fazia a decisão da sua tomada de decisão, aonde montar a sua fábrica. Por isso que nós tivemos centros como o ABC aqui na região de São Paulo, que se concentrou as indústrias automobilísticas. A partir dos anos 90, quando veio a globalização, onde as fronteiras caíram e eu poderia comprar de qualquer lugar, então fez com que as indústrias automobilísticas se espalhassem no Brasil inteiro. Teve a BMW está em Santa Catarina, a Ford dividiu 3 fábricas praticamente dentro do Brasil, a Fiat foi para Minas, então você teve espalhou praticamente essas empresas porque eu não precisava mais ter meus fornecedores perto de mim, então eu podia trazer de fora essas peças. Quando o câmbio estava controlado, isso não afetava muito no valor dos preços. Mas quando você chega num patamar de 5 e oscilando entre 5 e 5,50, qualquer variável nesse sentido, então praticamente você multiplica por 5 essa variação. Nós estamos falando que no início do governo nós estávamos com uma média de 3,20, chegou a 3,80 e agora nós estamos com 5 e quase uma média de 5,25, né? Então isso pesa também nas decisões, porque você começa a ver que os insumos começam a ficar mais caros e você vai ter que sobrecarregar no preço do automóvel e você não vai conseguir ter uma venda efetiva e você perde concorrência. Por isso que eu falo assim por que a planta da Argentina foi mantida? Por alguma questão de variação cambial e custos e legislação também levou em consideração. Legislação trabalhista também pesa muito na questão do plano dessas plantas, porque se nós estamos falando que
Um salário em Nova York de $1.000, ele custa $1.099 para a empresa. Um salário de $1.000 no Brasil, ele custa 2.900 e alguns quebrados para a empresa. Então, praticamente quase 3 vezes o valor do que se paga. Então, quer dizer, nós estamos falando assim, de uma folha de pagamento de 1 milhão, ela vai custar para a empresa quase 3. De 10 milhões, ela vai custar quase 30 milhões. E assim vai sendo o efeito multiplicador. Então, esse encargo trabalhista, apesar de garantir a segurança do trabalhador, mas, por sua vez, na área econômica, ela sobrecarrega o custo Brasil. Porque, agregado a isso, nós temos a última variável, que é a questão dos tributos. Nós temos a maior carga tributária. Só a indústria automobilística tem 41% em cima dos seus preços. Então, se você pegar um veículo de R$100 mil, 41 mil você paga para o governo. O resto é o preço do veículo, lógico que existe uma margem. Então, essas decisões somadas com o risco pandêmico, com a pandemia, queda de demanda, forçaram a empresa a sair. Ela escolhe um país onde ela tem uma segurança maior, uma legislação trabalhista mais leve, uma carga tributária mais leve, que ela possa concorrer. Por isso que a Ford manteve a Argentina. Agora, doutor, quando a gente fala, né, do fechamento da Ford, é impossível a gente não pensar nesses 5 mil desempregados, o que isso também vai afetar muito na economia. E aí a gente pensa em todo esse cenário pandêmico que a gente já vive, né? A questão, por exemplo, de agora já não vai ter mais o auxílio emergencial. Então, como tudo isso também vai impactar para a economia, né? Nós temos 2 cenários, né? A vacinação começou agora. Mesmo que seja modesta, ela cria uma esperança de cura. Nós já estamos ouvindo, já estou escutando que alguns eventos, algumas coisas já vão acontecer no segundo semestre, coisas que a gente não tinha nem perspectiva de acontecer. Então, o fato da vacinação ter ocorrido, então eu tenho 2 momentos. Um antes da vacinação, que foi o fim do auxílio emergencial, saída da Ford. Então, nós tínhamos um cenário exatamente assim, preocupante. Se nós colocarmos que praticamente 8.606.000 pessoas receberam auxílio emergencial e 36% dela, conforme pesquisa da Datafolha, só sobreviviam com auxílio emergencial, nós estamos falando de 3.094.000 pessoas que só tinham auxílio emergencial, ou seja, essas pessoas vão para a extrema pobreza. E assim, se os governos locais, municipal e estadual, não fizerem nada, essas pessoas terão problemas sociais gravíssimos que serão acolhidos pelo sistema social das cidades ou do estado. Isso já era um cenário. Com a saída da Ford, também tinha a perspectiva de perda de emprego, principalmente essas regiões onde ela se deslocou, Camaçari, foi para a região Nordeste, essas empresas da região Sul. Quando você leva essas empresas, você cria um fomento, você cria novos postos de trabalho. Então, você tem os empregos diretos e os indiretos, as pessoas que fornecem, as pessoas que o supermercado, as lojas, as escolas que vivem dos trabalhadores que ficam trabalhando. Quando você fecha uma planta dessa, praticamente essas pessoas vão ter que procurar emprego nas capitais novamente. Então, elas fazem aquele êxodo, né? Sai dessas cidades e a cidade acaba sofrendo, porque as escolas não vão ter alunos, o supermercado vai cair as compras, então você acaba tendo um efeito em cascata sim. Então esse é um cenário que nós temos hoje, mas com a vacinação, ela cria uma expectativa positiva. Então o cenário já fica um pouco mais otimista, você começa a criar uma esperança, você fica com uma segurança de que vai chegar a minha vez. Então, o período que nós tínhamos anterior era aquele assim, eu não sei quando vem e eu posso morrer. Hoje você já fala, poxa, existe uma esperança. Então, essa questão da esperança move muito a economia. Você começa a fazer projetos, você começa a fazer planejamento financeiro. Então, isso já começa a pensar em reabertura, como que vai ser a reabertura, quantas pessoas eu vou contratar. Então, isso já começa a dar um cenário, começa a dar uma motivação para que essas pessoas que foram demitidas sejam realocadas em outros setores. Agora, esse setor que é específico da metalurgia, a questão de montadoras de veículos, realmente com 2 montadoras saindo, vai ter e outras anunciando redução de jornada, férias coletivas, mostram que ainda você tem um saldo de veículos produzidos e que você não tem produção. Então, essa linha eu acho que é preocupante.
Eu acho que uma análise que a gente pode fazer é que assim, hoje nós temos um pool de veículos que entram no Brasil, desde as montadoras chinesas, indianas, essas que acabaram vindo com alta tecnologia, com custo mais barato, acabaram balançando muito a estrutura das fábricas mais tradicionais. Então, você realocar essa mão de obra, eu acho que vai ser muito difícil, porque a não ser que você consiga implementar uma fábrica, mas a implantação da fábrica cai naqueles problemas que eu falei. Não sei se essas empresas asiáticas vão querer montar uma fábrica aqui com a mesma proporção, com o mesmo tamanho de uma Ford, com o mesmo tamanho de uma Mercedes. Mas realmente nós teremos um problema nessa realocação. Mas fica uma luz de esperança. Com a vacinação, você começa a criar a projeção de melhoras, né? Verdade. Agora a gente também precisa falar o PIB. A gente já sabe que a gente está aí com o PIB, né, num cenário bem complicado. Com a saída da Ford também vai impactar, né? A projeção que o relatório Fox fez do PIB entre 3,5, já fez um reajuste para 3,48, já está dando é muito prematuro, porque você fazer uma projeção hoje, com o cenário atual, você tem que esquecer que não vai ter variação nenhuma durante os 365 dias do ano, não vai ter nenhuma intempérie que venha mexer na programação. Nós temos desde da posse do presidente americano, nós temos como vai se situar o mercado internacional com a vinda do novo presidente americano, como ficará essa relação internacional, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, como que a China vai se comportar, a vacinação nos outros países, como estão ocorrendo, então como vai ficar o mercado consumidor. Então tudo isso pode impactar ou na redução do PIB, né, de cair mais do que ele não fechar na meta que o governo tem de 3,5% em média, mas ele pode fechar com menos, mas também pode superar. Então tudo isso ainda é muito prematuro, falar de como ele vai reagir. Tem muitas variáveis e no Brasil as variáveis elas reagem de maneiras muito diversas. Eu acredito que, por exemplo, assim, nós temos uma população que está em casa, está em home, e elas deixaram de gastar. Praticamente 30% do salário você gasta tomando café, almoçando, combustível, roupa, para você trabalhar. Agora, são despesas pessoais suas. O resto é renda que você acaba gastando, né, para manter o seu estilo de vida. Mas essas despesas pessoais você acabou diminuindo muito, porque quando você fica em casa, você não vai tomar o cafezinho na lanchonete, você não vai comer um pãozinho de queijo, você não vai comprar um almoço mais caro, você acaba evitando de fazer consumos por impulso, então você acaba você acaba guardando muito dinheiro, tanto que nós vimos que o nível de investimento aumentou muito, a poupança aumentou muito, apesar de ser um péssimo investimento, mas aumentou muito no ano passado. A Bolsa teve muita entrada de investidores individuais, Tesouro Direto teve captação, então quer dizer, a população guardou dinheiro. Mesmo as pessoas que foram demitidas, elas fizeram um pensamento da seguinte forma: pego o seguro-desemprego, eu pego a rescisão, pego o meu fundo de garantia, somo tudo e divido pelo meu salário e como eu vou sobreviver. Então muitas pessoas provisionaram e aplicaram esse dinheiro. Então tem muita gente guardado o dinheiro. Tanto que de julho até novembro, que eu falo novembro porque foi o período das eleições e aí teve novamente o fechamento do comércio. Até novembro, a economia ela deu uma recuperada. Nós tínhamos uma previsão abaixo de 6% de queda do PIB. Nós chegamos a 4,5%. Então, quer dizer, houve uma recuperação nesse período. Por quê? Porque as pessoas, de uma certa forma, alguns falam que foi de forma abusiva que saíram para as ruas, por isso houve a contaminação. Tá?
Mas, por lado econômico, ela teve um aquecimento da economia. As pessoas voltaram para o comércio, começaram a ir para shoppings, começaram a frequentar restaurantes, começaram a voltar a girar renda. E quando voltaram a girar renda, automaticamente houve contratação, houve aumento. E isso foi positivo. Então, eu acredito que nós podemos ter um resultado extremamente positivo. Tudo vai depender como vai ficar o quadro das vacinas, porque a vacina, no início, ela é motivadora, mas ela pode também agir como parte frustrante quando você chegar no segundo semestre e você não imunizou nenhuma parte da população, fica uma parte muito pequena. Então, automaticamente, aquela motivação você derruba e aí derruba a economia inteira. Então, mas se manter como está hoje, nós estamos hoje no dia 21, então quer dizer assim, nós já estamos com várias pessoas sendo vacinadas, vários estados iniciando sua vacinação, significa que no final do primeiro semestre nós já vamos ter um cenário mais positivo. E isso dá uma segurança muito grande para o consumidor poder sair e consumir novamente. E quando ele consome, ele faz a renda girar, então ele faz pessoas comprarem, o estoque acaba sendo vendido, ou a loja precisa comprar mais, a fábrica precisa produzir e começa a girar a economia. Justamente por isso que eu perguntei da questão do auxílio emergencial, né? Porque, querendo ou não, o auxílio emergencial também ajudou a economia a girar. E agora, com esse benefício que foi suspenso já? Não, realmente ele foi um dos fomentadores, porque a maioria das pessoas gasta com serviços. Essas pessoas do auxílio emergencial gastaram no varejo. Então, o varejo ficou fomentado por esse auxílio emergencial até dezembro. Realmente, tirar isso do mercado vai dar uma falha, sim. Esse fluxo, nós estamos falando de bilhões. Que a gente até não sabe quando que vai começar realmente a gerar novos empregos, né? A gente sabe que já tem a vacinação, a gente imagina que agora as coisas retomem novamente, as contratações, mas a gente não tem certeza ainda de quando isso vai acontecer, né? Não, você está certíssimo. Acho que isso é uma questão de perspectiva futura. Eu acho que isso realmente é positivo, dá uma segurança de uma retomada, mas o auxílio emergencial deveria ser mantido, na minha opinião, entre os municípios e Estado, o Estado e o município poderiam buscar uma fonte alternativa, porque a conta chega. Essas pessoas que o governo federal pagava estão dentro dos municípios de um determinado estado. Então, vamos dar um exemplo, São Paulo. A cidade de São Paulo foi a que mais recebeu. Acho que ela recebeu mais de 2 milhões, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo recebeu mais de 2 milhões de pessoas que receberam, 2 milhões e meio de pessoas que receberam benefício. Então é um número muito grande, Se essa população não for atendida pelo município, automaticamente ela vai entrar num caos social que vai ter que ser suprido. O governo federal não tem mais espaço, ele endividou demais, ele já chegou a ultrapassar 90% do PIB, ele não pode mais, ele vai entrar em lei de responsabilidade, entraria na questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, caberia aos estados e o município entrar em acordo, o estado com o município, para atender essa população justamente, ativa a economia, então você gira a economia local. E segundo, você evita um problema social que volta para o Estado. Exatamente. E aí, para a gente falar num cenário mais otimista, na sua opinião, né? Porque, é claro, a gente agora está supondo coisas. Essa retomada na economia, você acha que vai dar uma melhorada quando? Porque a gente fala no segundo semestre, porque vai estar todo mundo possivelmente vacinado. Mas qual a perspectiva, talvez, para 2022? Porque a pandemia chegou no momento em que a economia estava num bom momento, né? A economia nós vimos de uma recuperação, de uma recessão, mas cabe ressaltar o seguinte, todo esse isolamento social que nós acabamos sofrendo, ela foi por uma questão de ineficiência da máquina pública. O sistema de saúde, nós assistimos anos e anos e anos, pessoas morrendo na fila do hospital, falta de atendimento. Então, isso já era um cenário normal do nosso noticiário. Lógico, nos grandes centros ainda você tinha um atendimento,
Podia ser precário, mas você tinha. Mas quando você avançava para o interior do Brasil, tinha relatos de pessoas que morriam na fila, falta de atendimento, pessoa que ficava horas no corredor, não tinha quarto, não tinha UTI, isso aí nós já sabíamos. Quando veio essa questão da pandemia, se jogou a culpa na pandemia. Não, foi uma questão de orçamento público, foi questão de falta de gestão pública. A questão da saúde, de repente, teve que ser investido. Foram hospitais sendo feitos em 45 dias, em 20 dias, em 30 dias. Por que isso não foi feito no passado, já se preparando para você atender a população? Você não teria esse quadro que nós temos hoje. O isolamento social, ele foi justamente para quê? Evitar o colapso do sistema de saúde. Não foi contaminação. Foi para evitar que o Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado de São Paulo, estou falando Estado, nação, tanto o governo federal, o Estado, os entes federativos. Eu estou falando da União, do Estado e do município. Todos eles fizeram uma contabilidade da seguinte maneira: eu preciso frear o número de pessoas que vão parar no sistema de saúde. Como que eu faço? Isolamento social. Então, aqui não era o caminho correto, porque você fechar uma atividade econômica por mais de 100 dias, primeiro, os comerciantes trabalham com fluxo de caixa de 15 dias. A partir de 15 dias eles não têm mais fluxo, eles contam com a venda, sem venda eles não sobrevivem. Mas teve pessoas que sobreviveram, uma minoria, mas nós não estávamos preparados. Você fazer um fechamento dessa maneira, tão abrupto assim, realmente foi doloroso. Então, nós já vimos de uma recessão, foi -3,5, -3,4. Michel Temer conseguiu jogar acima de 1, aí foi mais 1,1 no final do Michel Temer, o Bolsonaro manteve 1, então quer dizer, nós estamos recuperando. Vem uma crise dessa, que joga a gente para -4,5, então realmente, falar em recuperação, eu sou otimista desses 3,4%, porque a população está muito capitalizada. O que determina a volta da economia é o medo. No meados lá, antes de ter o isolamento social, dia 21 de março, eu já estava andando nos centros comerciais de diversas regiões, observando o comportamento da população. Eu andei em shoppings, eu andei em restaurantes de shopping, que eu era o primeiro cliente durante o dia inteiro. No restaurante que atendia 80 mesas, eu era a quarta mesa. Por quê? Porque existia uma informação de que você vai morrer e que se você sair para a rua você vai morrer. E com isso, automaticamente, antes do isolamento do dia 21 de março, 15 dias antes já não tinha mais ninguém consumindo. Por quê? Medo. Medo. O que aconteceu depois do dia 30 de novembro? Por outro lado, a gente via também pessoas desesperadas dentro dos supermercados, né? Para fazer um estoque achando que ia faltar comida. Faltar comida. Achou que ia ter uma falta de abastecimento. E o Brasil nunca passou por isso, nós não temos esse problema, mas tinha. Uma coisa que acho que ficou até emblemático é o consumo de papel higiênico, que eu nunca entendi o porquê que as pessoas compravam tanto papel higiênico. Eu também não entendi essa questão, mas existia uma loucura. Então, essa sensibilidade do consumidor está voltado com o que ele recebe de notícia. Se a notícia for bombardeada muito, que ele vai morrer, automaticamente ele não sai mais para a rua. E aí automaticamente a atividade econômica morre. Não importa o que seja de incentivo. Você pode estar no verde, você pode estar no azul, você pode estar no amarelo, você pode estar no laranja. A população não sai, porque o que ele recebe de notícias da imprensa, ele automaticamente ele se trava e ele não sai. Foi o que aconteceu de novembro até hoje. Esse medo ainda aflige, né, uma parte da população. Sim, A gente vê pessoas com medo de perder o emprego ainda, em alguns setores, como por exemplo, eu vi pessoas que trabalham em autoescola, pessoas que trabalham em empresas ligadas, né, por exemplo, ao trabalho da Ford, preocupados também, né? Não, acho que todo esse segmento, não é que eu não acredito, não é isso não, eu acho que eu sou contra esse isolamento vertical, fecha tudo, não.
Eu acho que dá para se fazer controle, eu acho que dá para se estipular horário, controle sanitário. O principal não foi feito. Eles cobram, os governos, em geral, cobraram muito posicionamento do setor privado. A loja tem que ter espaçamento, tem que usar a IPI, tem que fazer não sei o quê, restaurante reduz 40%, Uber, táxi, tem que ter isolamento, álcool, todo o setor privado foi fiscalizado, é fiscalizado e de forma forte, senão ele lacra a sua atividade. Mas o principal não foi feito. Houve redução de ônibus, redução de trem e aglomerou muito mais aonde? No transporte público. Aonde você deveria ter aumentado o número de ônibus, aumentar o número de trens para aumentar o espaçamento e você evitar a contaminação. Então, assim, o medo, o medo, o medo de pegar e morrer é passar de uma forma tão forte que a pessoa não sai. Ela sai para trabalhar e volta correndo para casa. Ela tem medo de se relacionar, ela tem medo de sair. E isso acabou, desde novembro, de julho até novembro, esse medo estava um pouco mais. Quando foi abrindo a atividade econômica, foi abrindo com as questões sanitárias, a pessoa falou: poxa, se abriu, significa que eu posso ir. Então as pessoas começaram a frequentar restaurantes, começaram a frequentar bares, começaram a frequentar shoppings, começaram a sair, não de forma como saíam antes, mas quando precisavam, eles saíam. Mas de forma controlada, porque uma vez que o governo me deu a possibilidade de abrir, significa que não tem risco. Aí chega em novembro e fala assim: olha, aumentou o caso, vai todo mundo morrer mesmo com a questão da abertura. Então isso causa um medo na população que ela automaticamente se retrai. E acontece o quê? Você não tem o impulso da atividade econômica. A atividade econômica ela precisa ter segurança, o consumidor precisa ter segurança. Por isso que a vacina ela é fundamental para dar essa esperança nesse consumidor que tem medo. Agora, esses setores que vivem da indústria automobilística, eu acho que é mais quem trabalha, que são os empregos indiretos, os fornecedores, as pessoas que viviam das famílias desses funcionários, dessas cidades onde eles estavam alocados, como escolas, profissionais liberais, supermercados, a própria prefeitura lá do Nordeste, ela estima em perder 150 milhões de arrecadação por ano só com a saída da Ford. Então, você imagina a economia indireta que vai perder. Então, realmente, essas pessoas que viviam exclusivamente da economia dessa empresa, que é a Ford, ela realmente vai ter uma retração muito grande. E a gente falando agora, né, até desse caso do medo das pessoas, a gente sabe que tem a vacina, as pessoas já começaram a ser vacinadas, mas existe aquela história do pós-festa, do pós-ano novo, do pós-natal. Então a gente também vê num cenário pessoas otimistas pela vacina, mas pessoas com mais medo ainda por conta das festas de final de ano. Então é uma coisa que a gente também tem que se preocupar agora, né? Eu faço uma leitura assim. O efeito do aumento de casos geralmente se dá de 15 a 20 dias após o contágio. Então, se nós tivermos em dezembro um alto nível de contágio, o número de mortes aumentou, se você colocar 20 dias para trás, dá primeiro turno. E se você colocar no final de dezembro, que era perto do Natal, quando fechou, colocar 15, 20 dias para trás, era segundo turno. Então, as pessoas se contaminaram não nas festas, mas sim nas eleições. Então, se você colocar o nível de contaminação, ela se deu nas aglomerações das eleições. Lógico que esse efeito que deu em 26, 27 é reflexo anterior da contaminação, nunca é da data. O efeito da contaminação das festas de novo, nós teríamos agora dia 15 ou dia 20 de janeiro, que até agora ela está se mantendo constante. Então, sempre quando a gente analisa, vê, às vezes a gente conota a festa de final de ano, o pessoal foi para a praia, o pessoal foi... Mas ela vai para a praia... lógico que tem os abusos, eu vi diversos abusos. Eu tive passando em determinadas cidades,
Quando eu Em colocava a alguns locais máscara... do país tiveram festas assim normais, né? Por exemplo, em Natal. Locais assim eu também vi algumas coisas, alguns abusos. Na verdade, você olhava e falava lá não tem pandemia, Não, porque as festas eu eram particularmente, onde eu passava, liberadas. tinha locais que eu falei, nossa, nós estamos em outro mundo, né? O risco pandêmico não existe. Isso é errado, porque essas pessoas que abusam, eles afetam diretamente aquela pessoa que está precisando trabalhar. Quando essas pessoas saem sem controle, fazem aglomeração, elas são tão egoístas ao ponto de pensarem nelas e esquecem do maior, que é a questão dos empregos que estão sendo gerados. Então, essa questão dessas concentrações, bailes funks, praias lotadas, realmente acabam sobrecarregando a cidade local e, consequentemente, a política de retração. Então, se você fizesse os controles, realmente observasse os controles sanitários, de onde você frequenta, você percebe que os riscos de contaminação nesses locais foram mínimos. Foram mínimos, pelo fato de você ter pessoas que são controladas, pessoas que têm o hábito de ter o uso de máscara, álcool, então elas são pessoas que são preservadas. Agora, quando você vai para um setor onde está todo mundo exposto, num setor tipo praia, festa pública, realmente você não tem controle nenhum. E essas pessoas que acabam sobrecarregando o sistema de saúde e que mudam as políticas públicas que afetam a economia como um todo. Tá certo. Doutor Alessandro Azzoni, eu queria agradecer, a gente já está aí com o nosso tempinho terminando, eu queria agradecer aí que o senhor tirou um tempinho da sua agenda para conversar com a gente então sobre esse assunto tão importante, né? Falar aí da economia, nesse momento em que a gente vê várias coisas acontecendo, umas boas e outras preocupantes. Muito obrigada e já estendo o convite aí para uma próxima oportunidade. Não, pode ficar tranquilo, eu que agradeço. Gosto de estar aqui com você, na Lesp. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Até uma próxima. Tchau, tchau.